Ok, bom dia. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre passar umas pequenas noções de integral. O curso, uma boa parte do curso, trabalha com os conceitos de integral. Veremos aqui o conceito, o significado geométrico de integral e depois veremos alguns exemplos. Muito bem, a definição de integral é a seguinte: seja f maiúsculo uma função tal que, quando eu calculo a derivada dessa função, vai me dar uma nova função, f minúsculo de x. Então, quando acontecer essa condição, nós dizemos que f maiúsculo é a antiderivada de f de x. Vamos pegar como exemplo f maiúsculo é igual a 3x². Muito bem, a pergunta quando eu pego essa função, faço a derivada dela, quando eu derivo ela, vai me dar, o expoente 2 vai dar 6x. Então, nós dizemos que 3x² é a antiderivada de 6x. Ok? Muito bem. A anotação. Vamos pegar aqui o conceito de integral indefinida. A gente usa esse símbolo, né, fazendo desse jeito. É um S esticado. Então, isso aqui significa a integral da função f de x dx. Lembrando a definição de antiderivada, né? O que é a antiderivada? Se nós aplicarmos aqui a derivada, então, a derivada d de x da integral de f de x dx, aqui como é uma soma, é a derivada de f de x mais a derivada de uma constante, que é zero. A derivada de uma constante é zero. E perceba que, pela definição, né, esse f' é a derivada de f de x é igual à função f de x minúsculo. Então, olhando isso daqui, a gente tem que é igual a f' de x. Perceba que eu estou integrando essa função e depois derivando e volta a própria função. Então, integral e derivada, uma é função inversa da outra. Vamos pegar como exemplo, como calculo a integral de uma função x elevado a n. Esse daqui é f de x. Muito bem, qual é a antiderivada de x elevado a n? Então, lembra, é uma função que quando eu derivo, dá ela. Então, se a gente olhar pela regra, quando eu derivo a função x elevado a n mais 1, desce o expoente n mais 1, por exemplo, se a gente pegar uma função, quando eu derivo ela, df de x, desce o expoente xn menos 1. Então, se a gente pegar a função x elevado a n mais 1, quando eu derivo ela, desce o expoente n mais 1 e aqui em cima subtrai e fica n. Porém, veja que lá eu só tenho x elevado a n e aqui eu tenho n mais 1. Então, o resultado eu tenho que dividir por n mais 1. Então, o resultado dessa integral aqui é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Mais a constante c, que é determinada posteriormente.
Essa é a regra. Vejamos aqui alguns exemplos. Aqui, n é igual a 5. Vamos colocar aqui no canto a fórmula anteriormente obtida, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, como n é 5, nós colocamos aqui, é igual a x elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1 mais c, que é igual a x a sexta sobre 6. Se eu derivar, só para conferir, se eu derivar, 6 desce, simplifica com esse, aqui subtrai de 1, dá x a quinta. Vamos olhar de novo essa daqui, usando a mesma regra que a gente tem aqui. Então, vai ter x elevado a quarta sobre 4. Ok? Vamos olhar mais um outro caso. X elevado a menos 5. Então, fazendo aqui com cuidado, vai ser, lembrando, vamos colocar aqui de novo a relação x elevado a n dx, é x elevado a n mais 1, n mais 1. Então, olhando aqui, n vale menos 5, então vamos fazer com detalhes. Menos 5 mais 1, dividido por menos 5, mais 1 mais c, que é igual a x elevado a menos 4 sobre menos 4 mais c, ou quiser colocar de uma forma mais elegante, da mesma forma aqui, n vale menos 2, então vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais c, que é igual a x elevado a menos 1 mais c. Perceba que esse valor do expoente sempre é igual a esse. Olhando aqui, ele sempre se repete. É uma maneira de verificar se não tem erro. Então, vai dar menos x elevado a menos 1 mais c. Muito bem, vamos ver agora o significado geométrico de integral. Imagine aqui, eu tenho y igual a função f de x minúsculo. Eu tenho um ponto A, ponto B, e eu quero calcular a área dessa figura compreendida nessa região. Então, a ideia é pegar esse trecho, pegar essa distância e dividir em n partes. Isso daí é o nosso incremento ΔX, que, olhando aqui, é a largura de cada um dessas figuras aqui. Vou numerar isso com 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, vamos dar um zoom nesse trecho aqui. Está aqui. Tecnicamente, para calcular a área, seria a área dessa figura que eu estou marcando em vermelho. Porém, como a função ela tem uma curvatura, a gente não sabe expressar o cálculo de área para diferentes curvaturas. Então, a ideia é pegar o ponto médio aqui, eu vou chamar de xi, como é uma função, a altura desse, vamos dizer, desse retângulo é yi. Então, se eu tiver no retângulo 1, é y1. Se tiver, então, se a gente colocar aqui nos retângulos 1, 2, 3, 4, que estão aqui nas peças 1, 2, 3, 4, eu vou ter correspondente aqui, cada um dos lados aqui vai ser y1, y2, y3, y4. Muito bem, então eu vou aproximar essa figura para um retângulo, pegando aqui o ponto. Perceba que quando eu faço isso e vou calcular a área, esse lado aqui, ele é excedente e esse lado está faltando. Se eu pegar o próximo ponto médio aqui, pegar o próximo ponto médio, a gente vai fazer isso daqui. Esse lado aqui
está excedente e esse daqui está faltando. De forma que eu posso calcular a área aproximada dessa figura, somando aí a área de cada um, né, desses retângulos aqui, né, transformando eles em retângulos no ponto médio e assim ter uma ideia, uma estimativa do que acontece, né, do valor da área. Então, aqui pegamos errado. Isso. Muito bem. Então, a área desse retângulo vai ser a base ΔX. Se eu tiver no primeiro retângulo, a altura é y1. Então, essa é a área do primeiro retângulo. Pegar o segundo retângulo, vai ser a base, que é a mesma, ΔX, vezes o lado do segundo retângulo, que é y2. E assim sucessivamente até o último retângulo. Muito bem, para não ficar essa soma comprida, podemos simplificar a notação escrevendo dessa forma. É uma somatória de y e ΔX, onde i começa de 1 e vai até n. Ou seja, começou de 1, vai até n. Então, só para entender como é que é essa somatória, a gente pode abrir ela de novo. Então, faço i igual a 1. Então, vou escrever, como aqui tem um i, vai ficar y1 ΔX. Depois, incremento, vou para i igual a 2. Então, agora, como é um símbolo de soma, coloco o sinal mais. O i vale 2, então vai ficar i2 ΔX. Mais, que é uma somatória, continua. I igual a 3. Então, ponho i igual a 3 aqui, vai ficar y3 ΔX. E assim sucessivamente eu vou fazendo isso. Então, isso daqui, como já falamos, é aproximadamente a área. Porém, se nós pegarmos o comprimento da base e começarmos a diminuir, veja que se a gente pegar um trecho menor, esses erros aqui diminuem. E cada vez mais que eu diminuir, o erro vai sendo menor. Portanto, diminuir a largura desse retângulo significa fazer n tender a infinito, né? Fazer a largura ser pequena, tender a zero, é aumentar o número de divisões. Então, isso a gente escreve de forma matemática dessa forma. Então, o limite para n tendendo a infinito. Quando fizer isso, a área agora fica exatamente igual. Esse conjunto de símbolos eu troco pela integral, pela soma. Então, a gente define a integral definida de a até b, da função f de x, como sendo a sua antiderivativa, que vai desde o ponto A até b, e essa notação que significa isso. Pego a função no ponto B, subtrai o valor da função no ponto A. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, uma integral de 0 até 2 da função x de x. Graficamente, significa isso. Coloco o eixo x, eixo y. Aqui é uma linha reta, porque y é igual a x. E indo desde o ponto 0 até o ponto 2. Se nós olharmos, esse aqui é um triângulo retângulo, cuja base vale 2, altura vale 2, e a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, que vai dar 2. Vamos ver se pela integral isso vai dar certo. A antiderivada de x é x2 sobre 2, que vai desde 0 até 2. Isso vai ser, então, pego esse número, coloco aqui no lugar do x. 2 ao quadrado dividido por 2, menos, coloco agora o zero aqui. Portanto, isso daqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. Veja que os resultados
coincidem. Vamos pegar agora aqui alguns exemplos de como resolver integrais. Esse tipo de integral, em que aparece só a raiz, a gente transforma isso em x elevado a meio dx e considero isso igual a n. Portanto, isso vai dar meio mais 1 dividido por meio mais 1 mais c, é igual a x elevado a 3 meios mais c, portanto, é igual a 2 terços de x elevado a 3 meios mais c. Nesse tipo de expressão, basta a gente abrir a integral. Uma integral de 5 dx. Isso vai dar 3. Então, aqui vai dar x ao cubo sobre 3, mais 5x mais c. 3 acaba cancelando e a gente obtém o resultado aqui. Nesse tipo de integral, mesma coisa. Vamos já fazer direto. Então, 5x, nesse primeiro termo, n vale 6. Então, vai ficar x elevado a 7 sobre 7, mais 2. Agora aqui o n vale 3. Então, n mais 1 é x elevado a 4 sobre 4. Lembrando que esse valor sempre é igual a esse. Aí, menos 4. Aqui é 1. Quando não aparece nada é 1. Então, vai ser mais 1, 2 sobre 2. E aqui, mais 3x. O 2 acaba cancelando aqui, fica 2 embaixo. 4 cancela com 2, fica 2. Então, nós vamos ter 5 sétimos de x a 7, mais meio de x a quarto, menos 2x quadrado, mais 3x e mais a constante c aqui. Olhando para essa aqui também, finalmente, nós temos aqui 80, x a 19 vai dar x elevado a 20 sobre 20, menos 32x, aqui é 15, fica 16 sobre 16, menos 12, então veja, menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1 mais c, ok? 80 com 20 cancela, dá 4, x elevado a 20, 32 com 16 cancela, dá 2, e aqui nós vamos ter menos 12x a menos 2, aqui dividido por menos 2 mais c, menos com menos dá mais, 12 cancela com 2 dá 6, e aí encontramos 4x elevado a 20, menos 2x16, mais 6 sobre vezes x elevado a menos 2, mais c. Vejamos aqui mais alguns casos. Nesse caso aqui, a gente pode resolver essa integral fazendo a multiplicação. Então, vai ficar uma integral de x menos x quadrado dx. Ou seja, que é uma integral de x dx menos uma integral de x2 dx. E isso daqui vai dar x2 sobre 2 menos x, o n que vale 2 dá x3 sobre 3 e mais a constante c. Quando eu derivo isso daqui, 2 desce, cancela, fica 2x, aí fica x, e aqui menos 3 desce, 3 cancela com 3x quadrado. Esse tipo de integral aqui, a estratégia é você abrir isso. Então, vai ficar x quadrado sobre x quadrado dx menos uma
uma integral de 2 sobre x quadrado de x. Aqui cancela, vai dar 1. Portanto, aqui a integral vai ser x menos 2. E aqui, lembrando, aqui vai ficar uma integral de 2x elevado a menos 2 dx. N vale menos 2, então é x menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, mais c aqui, que é igual a x menos 2x a menos 1, menos 1, menos com menos corta. Então, o resultado aqui é x mais 2 sobre x. Esse tipo aqui de integral já envolve um outro conceito. Vamos escrever uma variável u que é igual a x mais 1. Então, quando eu calculo a derivada de u de x, isso é igual a 1. Ok? Então, nós vamos substituir essa integral. Ela vai ficar com 3. No lugar de x mais 1, entra u. Ok? Como ela está ao quadrado, fica aqui o quadrado. E se você olhar aqui, du quadrado e du é igual a dx. Então, no lugar de dx, põe du. Pronto, essa integral a gente sabe resolver. Vai dar 3u elevado ao cubo sobre 3 mais c. Cancela. E aí eu retorno no lugar do u, ponho x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 elevado ao cubo mais c. Essa expressão aqui, basta a gente fazer a distributiva aqui. Então, vai ficar esse vezes esse, x quadrado, esse vezes esse, 2x, esse vezes esse, menos x, e esse vezes esse, menos 2 de x. Junto os termos comuns que estão aqui, vai ficar uma integral de x quadrado mais x menos 2 dx, e aí aplico as regras. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3, né, porque o n vale 2, mais x2 sobre 2, porque o n vale 1, e menos 2x mais c.